E pedimos agora então que o Dom Dimas Lara Barbosa, ele que é agora o presidente da Comissão Episcopal de Comunicação CNBB e arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande, que faz as suas considerações. Bom, na verdade, os que me precederam já disseram boa parte daquilo que eu mesmo tinha pensado em falar. Eu tirei muitas das ideias justamente do documento 101, que pretende ser, no futuro, se Deus quiser, um diretório da pastoral ou da comunicação no Brasil. Eu pediria, inclusive, que todos vocês promovessem estudos, debates e mandassem sugestões, emendas, correções, para que o texto realmente possa ser mais incisivo e representativo da nossa realidade no Brasil. O Erlanger fez umas provocações bastante interessantes. Sabe que eu nunca percebi que você fosse marxista, viu? Eu cometi um erro de comunicação. Irmãos Marx, Groucho, Arpo e Chico, não é Karl Marx. Ah! Bem que... Foi proposital. Mas só para lembrar que a parceria que nós fizemos, que eu acho que até hoje mais fruto produziu, me lembro que há uns 3 anos atrás, tinha procurado o Erlanger justamente com o Dr. Carlos Moura para falar do projeto Ficha Limpa, que estava apenas na ideia, e ele assumiu a coordenação da produção do primeiro spot que iria convocar a população para a mobilização de coleta de assinaturas. E é interessante que no início, tirando as nossas TVs católicas, a Globo foi a única parceira que realmente acreditou. Nós tivemos muitas críticas, né? Agora, o que chama a atenção é que justamente na semana de votação na Câmara dos Deputados, o pessoal dizia que era mais fácil a vaca voar do que o ficha limpa passar, né? Na Câmara. Eu fiquei sabendo que mais de 1.800.000 tuitadas foram enviadas para as mensagens lá dos deputados. Eu não sei como é que não provocaram um blackout informático na Câmara naqueles dias. E aí, muito mais do que as 1.300.000 iniciais, e o povo continuou coletando assinaturas, chegaram a mais de 1.600.000, aquelas mensagens que foram espontaneamente nascendo em todo o Brasil, fizeram com que o projeto passasse na Câmara e depois fosse aprovado por unanimidade no Senado. Nenhum senador, numa eleição pública, teve coragem de colocar a cara a prêmio e votar contra. Isso só para dizer, gente, que é possível sim nós fazermos trabalhos em rede. Inclusive, eu tenho certeza que um projeto como esse não contou apenas com a simpatia dos católicos, embora das assinaturas, com certeza, mais de 70%, 80% das assinaturas vieram das nossas comunidades. Isso é tranquilo, mesmo o movimento de combate à corrupção eleitoral tendo mais de 40 entidades participantes, quem realmente carregou o piano foram as nossas comunidades. Mas no final, o pessoal acordou que para o fato de que havia chance realmente de um projeto como esse passar da vaca voar, né? E aí então houve um entusiasmo nacional. Eu estou citando esse exemplo aqui só para dizer que, com um pouco de criatividade, escolhendo temas que realmente possam suscitar um interesse comum, é possível que nós sejamos carro de força para muita coisa boa no nosso país. Só umas observações. O nosso diretório, futuro diretório, né, vocês já devem conhecer, fala inicialmente de uma visão da realidade. Nós já tivemos a oportunidade de fazer isso um pouco na reflexão que foi feita ontem. Hoje também vários, já Dom Arani particularmente, fez uma retrospectiva
da realidade particularmente interna à Igreja Católica. O segundo capítulo fala sobre o mistério do ser humano e Dom Cláudio já nos apresentou com bastante detalhes, a questão da fundamentação, e particularmente da fundamentação antropológica e teológica do nosso próprio agir como comunicadores, e é muito importante nós não fugirmos desses princípios, afinal de contas, num mundo em que acontecem muitos reducionismos antropológicos, um dos grandes desafios da igreja é justamente anunciar uma antropologia integral. E aqui é muito importante, como Dom Cláudio já também mencionou, a nossa formação permanente, não apenas para o uso técnico e com qualidade das mídias, mas também o uso adequado da própria informação. Se existe um lugar onde o achismo é perigoso, é justamente nos meios, quando eles atingem grandes quantidades de pessoas. Um padre, na homilia, ficar com achismo já é ruim. Agora, um programa de televisão com achismos que de repente vão contra a própria mentalidade da igreja é ainda mais danoso. O terceiro capítulo fala da questão da enculturação da fé. E é interessante como que esse processo já está se dando de uma maneira um tanto quanto lenta ainda. Acho que a maioria dos que procuram enculturar a fé param lá nos PowerPoints que vão mandando diariamente, né? Acho que nós estamos acostumados a receber enxurradas desse material, mas também de vídeos, através dos quais eles vão divulgando pensamentos, inclusive a própria segmentos, né, da própria doutrina. Mas aqui é preciso realmente um esforço um pouco mais aprofundado de saber que nós não apenas criamos comunicação, e nesse sentido eu acho muito interessante que o diretório chama os agentes da comunicação e da cultura, porque nós somos chamados a sermos protagonistas na formação dessa nova cultura que já está aí. O quarto capítulo fala muito da questão da educação, e de novo, a educação para a mídia e através da mídia, lembrando aquilo que Dom Mariatelli nos falava, o primado da ética. Eu acredito que um grande desafio da nossa comissão nos próximos anos vai ser justamente cuidar da educação para a comunicação e da formação permanente dos agentes, mas também uma preocupação que eu sei que o Pontifício Conselho tem, a formação dos seminaristas, dos padres, daqueles que, de certa maneira, vão ser os responsáveis maiores da pastoral orgânica, porque muitas vezes em certas dioceses existem pessoas de boa vontade, às vezes com grande competência, que montam sites, que montam blogs, que têm iniciativas significativas, mas acabam ficando isolados porque não lhes é dada uma oportunidade de se integrarem num plano de conjunto da própria arquidiocese. E se aquilo que Dom Arani disse que é verdade, que nós não temos ainda um plano de comunicação nacional, também é verdade que muitas dioceses não conseguem integrar a comunicação nos seus próprios planos diocesanos. Então é preciso começar já a exercer a própria mentalidade de planejar. Vocês sabem que a igreja no Brasil tem uma história recente de planejamento. Foi graças a uma intervenção inicialmente delicada de João 23 e depois uma ordem, porque ele mandou uma carta aos bispos da América Latina dizendo que estava na hora de começar a planejar, né? A mensagem entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Depois ele manda uma outra dizendo, para planejar. E aí, durante o Concílio Vaticano II, nasce o nosso plano de emergência, que o próprio Concílio Vaticano II superou e nasceu, então, o plano de pastoral de conjunto. A partir daí, nós começamos com as nossas diretrizes e as dioceses começaram a planejar. Mas ainda hoje é um exercício que muitas vezes para nas dioceses e não chega, por exemplo, nas paróquias.